Vamos a falar lá da operação da Polícia Federal que gerou uma repercussão gigantesca. O secretário licenciado, Carlos Augusto Ferreira, que estava ali como secretário da Fazenda de Maringá e se afastou, pediu licença, e porque ele está sendo investigado numa operação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro, convocou uma reunião com a imprensa e alegou erro nas investigações. Ele disse também que ele é inocente dessas acusações. Bruno vai trazer os detalhes para a gente. A reunião convocada por Carlos Augusto Ferreira foi para mostrar que o número de telefone que aparece nas mensagens trocadas com supostos membros de uma organização criminosa não tem relação com ele. De acordo com o secretário da Fazenda de Maringá, que pediu afastamento do cargo por conta das investigações, o proprietário cadastrado na empresa de telefonia para este número é Carlos de la Cruz Hipólito. E o endereço que aparece é o do mesmo homem. Uma casa que fica em Miami e que estaria avaliada em mais de 4 milhões de dólares. Ele, segundo Carlos Augusto, é sócio da Pinbank Brasil, através da empresa South Pacific. Existia uma situação entre os sócios de reorganização da sociedade. Um sócio queria comprar uma parte maior do outro, o meu papel era esse. Ao vir, eventualmente, não aconteceu, assumir o papel de presidente era para fazer a mediação entre eles e não tocar a operação. Carlos Augusto diz que chegou a conhecer Carlos Hipólito, quando permaneceu por 18 dias participando de trâmites da Pinbank, mas que nunca foi presidente da instituição e depois disso perdeu o contato com o homônimo. Conheci ele e todos os sócios, até porque se era uma discussão dos sócios, eu precisava conhecer os sócios. Mas eu o conheci, não tenho amizade, não tenho afinidade, não tenho nenhuma transação com ele, foram 18 dias início, meio e fim, e eles decidiram manter a diretoria que está ali registrada, que eu apresentei a vocês. Por algum motivo que eu não sei, em nenhum momento foi-se avaliado as informações públicas, ou se foi superficial, eu não sei dizer. Carlos Augusto afirmou ainda que o nome dele não aparece em nenhuma das cerca de 8.900 páginas do inquérito policial. Além disso, disse que os advogados já estão em busca do áudio que foi atribuído a ele, para provar que a voz que aparece lá não é a dele. Não apareceu áudio nenhum até agora. Nós estamos solicitando o áudio exatamente para que a perita que foi contratada possa fazer uma avaliação, uma pessoa muito respeitada. O empresário revelou ainda que, além dos 3 veículos de luxo apreendidos na casa dele em Maringá pela Polícia Federal, outro carro foi apreendido na residência da filha, que estuda medicina no estado de São Paulo e mora em uma casa alugada. Eu recebi os policiais em casa e a minha primeira pergunta foi a eles do que se trata, porque eu não tenho nenhum tipo de demanda, E eles falaram, a gente não sabe, mas ao mesmo tempo em São Paulo, os que foi simultâneo, foi no mesmo horário inclusive, falaram, você sabe alguma coisa de Pinbank? Perguntaram para minha filha de 22 anos, estudante de medicina. Ela falou, não sei nada disso. Mas, de acordo com ele, todos os veículos que possui foram comprados com o dinheiro do sucesso que teve como empresário, participando de aquisições, fusões e vendas de empresas. A função mais importante do meu negócio é fazer fusões, aquisições, ajustar empresas e vendê-las. É claro que isso mexe com uma reputação criada há anos. Eu vou avaliar qual é o dano disso. E, obviamente, vou analisar qual é o melhor caminho para reparar um dano desse. Quanto ao nome ter sido atribuído à participação nas conversas com supostos membros de uma organização criminosa, Carlos Augusto diz acreditar que houve um erro durante as investigações. E se houve um erro, se houve um equívoco, não é motivo de constrangimento. Eu estou com a minha mão estendida para dizer, vamos seguir juntos. E eu tenho certeza que muitas das informações que eu já levantei e estou informando para vocês serão muito úteis para que se cheguem aos verdadeiros responsáveis. Carlos Augusto também falou sobre a possibilidade de voltar para a Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Maringá e disse que a decisão não depende dele, mas acredita que ainda poderá ajudar o município. Se o prefeito disponibilizar, eu acho que o trabalho que eu estou fazendo é muito bom para a cidade. Eu tenho filhos e netos aqui. Eu queria que eles crescessem num ambiente maravilhoso. Nós viemos para cá por excesso de assaltos e violência em São Paulo. E meus filhos estão educando meus netos aqui. Eu adoraria poder ajudar.
Mas se não for a vontade do prefeito e se a cidade não sentir que eu tenho qualificação, paciência. Tá aí, agora uma coisa a gente tem que falar. O cara vem, é a segunda vez que ele vem a público falar sobre essa situação. Já falou anteriormente com o Bruno, já tinha falado anteriormente, agora ele faz essa coletiva de imprensa aí para explicar o que na visão dele pode ter acontecido. Deixa eu falar com o Jota aqui. Quero falar com o Jota porque hoje à tarde, Jota, até tentei contato com a assessoria jurídica do outro Carlos que ele cita ser o verdadeiro alvo aí, mas que não aparece nas investigações. Mas você concorda comigo que tem que ter uma coragem gigantesca para vir a público falar dessa situação e falar, ó, a Polícia Federal errou. Pois é, a coragem ela se baseia no que ele mesmo apresentou durante essas duas entrevistas que concedeu ao Bruno Gerhard, que é acreditar na inocência dele, ter a certeza de que não fez nada de errado. Essa coragem parte desse princípio. E ele apontou também hoje, principalmente nessa coletiva de imprensa, pontos relevantes que, como ele mesmo disse, podem mudar o rumo das investigações. E aí a gente, se isso acontecer, podemos estar diante de um erro grotesco. Porque as mensagens divulgadas, conforme você trouxe, Bittar, aqui no programa, se referem a um Carlos, mas seria um outro Carlos, com um número, inclusive de um outro país, um número de telefone. Peraí, será que não foi feita essa checagem bem detalhada pela Polícia Federal para se ter o mandado de busca e apreensão e constranger, como ele mesmo disse, um constrangimento que ele sofreu, a filha sofreu? Então, sim, concordo que ele tem muita coragem e, diante do que está acontecendo, se expor e se explicar dessa maneira, e a gente tem que levar isso em consideração. Vamos acompanhar de perto, Bittar, para trazer todos os detalhes dos desdobramentos dessa história e ver se realmente houve esse erro grotesco da Polícia Federal em confundir uma pessoa com a outra e aquela inocente ser constrangida e exposta da maneira que foi. E aí? Porque isso aí, gente, destrói a reputação de uma pessoa. Eu não vou aqui inocentar ou culpar. A gente trouxe o que estava dentro do relatório que nós tivemos acesso. Nós tivemos acesso a um relatório de 85 páginas em que o Carlos aparece, segundo a Polícia Federal, nessas transcrições ali, que ele teria trocado áudios ali com aquele Klaus, que seria um braço financeiro do primeiro comando da capital. E aí vem agora, o secretário licenciado Carlos Augusto, ele chega e fala, ó, esses áudios não fui eu. Eu falei com o pessoal da Polícia Federal, falaram que tem os áudios, e o secretário já falou, eu já pedi acesso a esses áudios, eu já trouxe uma perita, já tenho uma perita contratada para analisar esses áudios para mostrar que não é a minha voz, que não sou eu. Esse aí que você vê na tela ali, aquele mais careca ali, seria o Carlos de la Cruz Hipólito. Ele seria, segundo o secretário aí, esse homem aí é que seria o verdadeiro Carlão Pimbank, que eles trocavam informações e faziam essas transações para o primeiro comando da capital. Seria esse cara aí. Nós entramos em contato, hoje à tarde eu fiz contato com a assessoria jurídica dele, não tive resposta desse Carlos de la Cruz aí, até porque na investigação da Polícia Federal esse Carlos de la Cruz não aparece. Quem traz ele para dentro dessa história é o próprio secretário Carlos Augusto, que se diz ser vítima de toda essa situação, falando que não é ele. Aqui agora a gente abre espaço mais uma vez para a Polícia Federal para se manifestar. E aí, será que erraram? E se erraram, qual é o tamanho desse erro? Como é que você repara a imagem de um homem que é secretário, que é empresário, que é secretário de finanças de uma cidade aqui de Maringá? Como é que você faz isso? Até me surpreendeu ali que o secretário está até pegando leve ali com a Polícia Federal, porque se fosse no meu caso, eu não sei até onde eu iria. Então, ele está sendo pelo menos um pouco mais consciente de toda essa situação e não está jogando a culpa aí no ventilador. Falou que foi um erro humano. Mas para mim, se tiver esse erro, não é um humano só. Nós temos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, que aceitou os argumentos e os documentos da Polícia Federal e que permitiu a apreensão de todos esses veículos aí. E imagina a menina lá de 22 anos, não sabia ideia, não fazia ideia do que estava acontecendo. Enfim, vamos acompanhar essa história até o final e vamos ver se o secretário vai reaver os veículos, né? Pelo menos 4 veículos ali que foram apreendidos, Ferrari, Porsche, são carros caríssimos. Vamos ver então se a Polícia Federal vai se manifestar nos próximos dias.